Fonitec Headsets. Apoia a TV Call Center. www.fonitec.com.br. Olá, internautas, bom dia. Estamos ao vivo em mais um programa TV Call Center pela TV Geração Z. Muito obrigado aí ao pessoal de Portugal, Angola, Moçambique, Macau, né? Brasileiros estão no Japão e outras partes do mundo, e esse contingente de 1.200.000 trabalhadores na área de relacionamento com clientes. Hoje, o nosso primeiro bloco, né? Nós teremos aí um bate-papo muito especial, porque todo mundo está falando o seguinte: e aqueles servidores que ficam nas empresas, né? Quando pifa, o que ocorre? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a utilização nas nuvens, né? E que é o Cloud Computing, né? E essa modalidade também surge na parte de comunicação, então nós vamos falar com Call Center nas nuvens, né? Uma grande novidade aí nos dias atuais. E nós trouxemos aí dois grandes profissionais da Voice Technology. Então, apresento para vocês, né, o Rodrigo Zende Hilda e o Oswaldo Teriu Kashihara. Né? Muito obrigado aí, Rodrigo e o Oswaldo também. Tá? Imagina. Obrigado. Nós que agradecemos. Tá ótimo. Para que os nossos internautas se familiarizem um pouquinho, né, com vocês, podia falar um pouquinho da experiência profissional de cada um de vocês? Ok. Bom, meu nome é Oswaldo, né, Kashihara. Eu sou um dos sócios fundadores da Voice Technology. É uma empresa que já está há 21 anos no mercado, sempre na área de tecnologia, na área de comunicação, né? Então, temos clientes tanto na área de sistema de comunicação, como, por exemplo, PBX, call centers, né, e operadoras. A minha formação na parte técnica é em processamento de dados. Depois eu fiz um curso em bacharel em administração de empresas e uma pós-graduação no MBA da FIA, da USP. Meus últimos projetos, os últimos anos, têm sido tanto nacionais quanto internacionais, projetos de computação na nuvem e call center e comunicação na nuvem, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, Japão, Ásia, de um modo geral. Maravilha. Rodrigo, fala um pouquinho aí também. Bom, um pouquinho mais que ele aí. Então tá bom. Dá uma vantagem, que o Oswaldo... Era Oswaldo, né? Aí eu falei para ele que ele tinha pouquinho tempo para falar o currículo dele, só tinha que ficar o dia todo aqui. Então. Bom, vamos lá. Meu nome é Rodrigo Zengirida, eu sou o gerente de desenvolvimento da Voice Technology, sou sócio também da Voice, estou na Voice há 16 anos, né? Cuido de todos os produtos da Voice Technology, que vão desde a parte de call center, que nós vamos conversar hoje, a parte de atendimento de voz com URA, reconhecimento de voz, conferência, né? Conferência em particular, eu cuido da área de negócios nos Estados Unidos, eu sou responsável pela área de negócios lá, e sou da parte de formação, eu sou bacharel em ciências da computação, formado pela PUC, tenho MBA em gestão de negócios e tecnologias pelo IPT na USP, e sou pós-graduado em gestão de equipes e pessoas pelo IBMEC, hoje INSPER, aqui de São Paulo. Tá ótimo. Okay. Oswaldo, você me surpreendeu, viu? Porque de tudo que a gente discorreu, tanto da parte técnica, que eu jurava que você era engenheiro. Engenheiro. Não, pois que... Dá a impressão que ele é engenheiro. Não, nós tivemos reuniões com engenheiros doutores, não sei o quê, e o Oswaldo respondia na lata e tudo aí, viu? Parabéns, viu? Não, obrigado. É que, basicamente, né, mesmo a formação de graduação sendo na área de administração, toda a minha base é técnica, né? E o importante hoje em dia não é vocês ter a formação acadêmica somente, né? Você tem que sempre se atualizar, ler bastante, né? Estar antenado, né, nas coisas. E realmente, a parte técnica eu domino sim, não tenho nenhum problema com essa área. Não, mas parabéns. Não, porque eu conheço um monte de administradores que chegam na parte técnica,
opa, peraí, vamos chamar o especialista e tal. E você, assim, domina totalmente. Parabéns, viu? Obrigado. O grande diferencial da Voice Technology é que a gente investe muito nesse lado técnico. Todos, desde os nossos vendedores, nosso foco sempre foi ter um conhecimento técnico muito específico. Maravilha. Vamos discorrer um pouquinho sobre comunicação nas nuvens? Ok, vamos lá. Tá, por favor, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Tá. Quando a gente fala de nuvem, né, seria uma tendência, né, que está ocorrendo cada vez mais. As pessoas, as empresas, de um modo geral, não querem mais ter equipamentos, né, para ficar gerenciando, administrando dentro das suas empresas, porque isso tudo é um custo, né? Nós que vimos toda essa tecnologia acontecer, né, Kent? Você lembra que antigamente a gente gerenciava servidor de e-mail dentro da empresa, exatamente. Web server era uma coisa importante você ter dentro da empresa, né? E isso tudo, com o tempo, né, foi sendo colocado numa infraestrutura fora da empresa e colocado depois numa infraestrutura que a gente chama de nuvem, né? Inicialmente num data center localizado, mas depois isso se tornou na nuvem, porque a nuvem significa que ele não está somente num data center virtualizado. Ele está espalhado em algum lugar que você, inclusive, não sabe nem onde está e pode movê-lo onde você quiser. E usando esse mesmo conceito, nós conseguimos aplicar esse conceito de nuvem em comunicação. Então, hoje nós temos a possibilidade, isso está implantado, está real, para colocar PBX na nuvem, não só virtualizado no data center, mas realmente espalhado em vários lugares. Colocamos call center na nuvem, discador, URA, né? Então a Voice, nos últimos anos, 8 anos, nós nos especializamos em efetivamente fazer uma comunicação na nuvem. Esse é a grande tendência, o grande paradigma que nós estamos trazendo hoje, né, nessa entrevista com você, porque nós realmente acreditamos que esse vai ser uma grande tendência e um grande potencial de crescimento, né, tanto já no mundo como no Brasil. Perfeito. Eu vejo como uma revolução, né? É verdade, é a revolução, né? Nós que nascemos na era pré-internet, né? Sim. Né? Quando a gente trabalhava, né, e a gente mexia com a área de tecnologia, a gente não imaginava, né, como é que essa internet ia revolucionar nossas vidas, né? Quem já entra na área de tecnologia hoje, na área de comunicação, em call center, por exemplo, ou até no próprio e-mail, vamos falar no dia a dia no e-mail, ninguém imaginava que isso antigamente rodava dentro da empresa, né? Ele já achava que nascia no Google, né? E não é verdade, né? Isso foi uma evolução e tem muito mais para acontecer, né? Tá perfeito. O pessoal que está muito acostumado, inclusive, a ver uma ferramenta de um PBX mesmo, no local, DAC físico, né? Ali e tal, no rack, né? Fala um pouquinho aí do DAC nas nuvens, do call center na nuvem. Tá. Bom, o call center na nuvem, ele basicamente tem assim alguns pontos positivos, né? Os pontos fortes dele, né? Que seria ter grande flexibilidade, né? Como você não está atrelado a um hardware que fica dentro da sua empresa, você está num conjunto computacional, vamos chamar assim, né? Um conjunto de servidores na nuvem, a gente consegue facilmente crescer, né? Ou, se necessário, também reduzi-lo, né? De uma maneira rápida, de uma maneira segura, né? De uma maneira programada, porque toda a parte de sistemas ele requer também uma operação muito bem feita, né? A gente tem todo um procedimento, um processo, né? Para que essas coisas aconteçam, né? Então, baseado nisso, a gente consegue prover, né? Para as pessoas que requerem agilidade, rapidez, né? Eu quero crescer rápido, eu quero, né, poder prestar um serviço de qualidade eficiente, mobilidade, ou seja, eu posso estar hoje num determinado local, amanhã quero mover para um outro local e eu quero colocar agentes remotos em casa, eu quero, né, expandir e diminuir mobilidade, né, e redução de custo, né, porque imagina quanto investimento teria que ser feito em loco para ter um conjunto computacional de um porte parrudo, né, grande, integrado com funcionalidades tanto de DAC quanto de URA, discador, né, e já conectado também num operador de telefonia, ou seja, é aquele chamado one-stop shop, né? Você compra tudo num lugar e você não tem que ficar se preocupando em fazer integrações, né, depois
problemas, administrar isso, né? Quando dá um problema num determinado módulo, esse fala assim, olha, mas o problema não é meu, é do outro, né? Esse tipo de coisa também é redução de custo, agilidade, rapidez. Então, esse é o conceito de computação na nuvem que a gente está propondo, né, como solução para as próximas décadas. Né? Legal. E uma coisa importante também é o que ocorre. Muitas vezes as empresas, sei lá, dá um apagão aí. A parte da energia, né, fica comprometida se não tiver grupo motor gerador, essas coisas. Perfeito. Assim. E no caso das nuvens, não. A parte de telefonia, pelo menos, continua funcionando. A parte de telefonia continua funcionando. Por estar na nuvem e não é um servidor somente virtualizado em determinado ponto, você também tem redundância geográfica. Né? Nós podemos subir servidores em locais diferentes, ao redor do mundo, inclusive. Né? Então, existe tanto a segurança física, porque no final das contas está na nuvem, mas ele roda num computador, né? Existe, né? No final das contas, você chega no hardware, né? Exatamente. Então, só que esse hardware não pode ser único, né? Ele tem que estar devidamente duplicado e replicado e de preferência geograficamente separadas, porque numa catástrofe, um data center inteiro pode ir embora também, né? Tá. Quais os benefícios maiores do que você já explicou que alguém poderia ter vontade de optar em tirar a plataforma convencional e colocar uma plataforma desse tipo? Bom, o que a gente aprendeu muito foi nas nossas operações com os call centers grandes. Então, nossos clientes de grandes call centers nos deram um bom diferencial de entender esse lado de operação, que é você imaginar um call center para crescer é muito difícil. Ele tem demanda de muita logística, muitos equipamentos, e a gente viu nisso uma oportunidade para call centers menores que também não têm essa agilidade. Né? O custo de investimento é muito alto num projeto inicial de call center ou em qualquer outro que demanda de campanhas muito rápidas. Né? Então, o que a gente viu nisso foi um grande diferencial e aproveitar esse conceito de nuvem, porque a grande vantagem da nuvem é você crescer de maneira constante ou proporcional ao seu crescimento. Né? Nós aprendemos muito na operação nos Estados Unidos com nuvem, porque nossa operação lá é com crescimento viral. Então a gente não tinha como prever qual seria o próximo nível de usuários que iam estar utilizando nossas plataformas. Então a nuvem deu para a gente essa vantagem de crescer de maneira rápida, segura, porque a gente nunca se preocupou em querer prover um serviço de má qualidade. A gente sempre se preocupa em serviços de boa qualidade. A Voice sempre teve esse conceito. Sim, é verdade. E assim, cliente, né, Rodrigo e Kent, além desses benefícios, né, que nós já citamos aqui e que o Rodrigo falou, os principais são esses mesmo, né, que a gente falou de poder ter mobilidade, né, ter agilidade, poder crescer rapidamente, redução de custo. Imagina quantas pessoas são necessárias numa empresa para poder rodar um conjunto de sistemas desses, né? Quanto custa de mão de obra, de suporte, de manutenção, né? Isso tudo está no que a gente chama de mensalidade, né? Isso está dentro da assinatura, né? Então, o sistema computacional na nuvem também, ele permite a redução do desperdício, né? Um sistema normal na empresa, você precisa primeiro já prever como é que vai ser seu crescimento. Né? Nós que fazemos projetos... Uma curva de crescimento. Exatamente. Perfeito, nós que fazemos projetos, né? E já fizemos vários, continuamos fazendo, a gente sabe disso, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa num cliente, numa empresa, a gente pergunta qual que é a sua previsão de crescimento. Por quê? Porque nós temos que já pensar nisso e fazer o investimento hoje, pelo menos prevendo o futuro. Porque se a gente não faz isso hoje, amanhã sai mais caro. Sim, né? Tem que trocar tudo, né? Às vezes acontece isso. Né? O modelo computacional na nuvem que nós propomos, ele pague pelo uso. É serviço. É serviço. Né? Então não tem desperdício para o cliente. Quem faz esse investimento inicial e tem que arcar com esse investimento de previsão de crescimento, somos nós. Né? Nós é que temos que ter esse planejamento previamente feito. Né? Porém, o cliente ele não paga isso de uma maneira na mensalidade, né? Diretamente, né? Porque ele paga somente pela que ele está usando e também pelas features que ele está usando. Né? Então, ele pode ter
tantas posições de atendimento e querer gravar só 3 posições. Estou Ok, dando um exemplo de gravador, por perfeito. exemplo, né? Ele paga pelas 3 posições de gravação e pelas posições de atendimento só. Não preciso comprar já um sistema maior prevendo o crescimento, né? Isso é essa agilidade, rapidez, né? E economia, né? Que a gente está... E mais um benefício que eu vejo, além disso, é assim, quando as empresas compram equipamento, no primeiro ano é uma maravilha. No segundo ano, o fornecedor vai lá e fala, olha, você precisa comprar uma feature tal, não sei o quê. Depois mais isso daqui, né? Então você tem que ter previsto investimentos aí de budget para isso. E no caso de vocês, ele já está dentro da atualização tecnológica, faz parte. O grande diferencial nesse modelo proposto por nós é que você contrata isso tudo sob demanda. Então, por exemplo, um call center precisa de uma campanha de discador. Então você vai contratar um discador para aquela campanha. E não necessariamente você vai ter que dimensionar seu equipamento de PBX, se você comprar um discador para fazer aquela campanha e depois você ter, entre aspas, um problema de um equipamento que vai ser subutilizado. Exatamente. Perfeito. Em termos também de comprometimento, né? Todos os contratos que a gente faz, eles são feitos de uma maneira que o cliente não precisa ficar preso a gente. Entendi. Né? Então ele contrata quando ele quiser e ele cancela também quando ele quiser. Não tem essa amarração, né, de que é necessário ficar com um determinado serviço por um período, né? Então não existe essa amarração também. E a plataforma, o sistema como um todo, ele está em constante evolução, né? Sempre está evoluindo, né? E toda essa evolução, todas essas melhorias, ele já está também embutido, ele está previsto, já está dentro desse pacote de serviços, né? Então o cliente não precisa pagar a mais por isso. Das razões, a gente se baseou há um tempo atrás numa pesquisa, a gente até trouxe um dos slides. Vamos ver então o slide agora. Número 1. Que a gente fala um pouco das razões de crescimento na nuvem, né? Os grandes diferenciais de tudo isso é realmente a razão que você tem de facilidade de mudança. O call center na nuvem, o foco principal eu começo uma campanha, eu posso ter minhas agentes distribuídas em qualquer localidade, crescer de acordo com isso, né? E com custo menor. Né? Isso é o mais importante. Então, a grande mensagem do call center na nuvem é isso. Tá. O pessoal deve estar se perguntando o seguinte, mas eu estou para montar um call center. Né? O vendedor do convencional, ele vem e fala, você vai ter isso, né? O call center nas nuvens, ele tem todas as funcionalidades de um físico normal? Sim, o call center na nuvem ele tem todas as funcionalidades de um call center físico normal, como, por exemplo, distribuidor de chamadas, fila, anúncio customizado, personalizado, né? Logon, log-off. Já estou entrando em detalhes, mas assim, todos os controles de agente, relatório, né? supervisão. Painel de dashboard, né? de supervisão. E aquela, como assim, saindo do convencional do call center, todos os módulos que complementam o sistema, que seria ter uma URA, ter um reconhecimento de voz, ter discador, front-end com CRM integrado, com pop-up de tela, né? Ter o text-to-speech, né? Poder ler um texto e vocalizar isso, né? Em vários idiomas. Então, o sistema todo é completo, ele tem todas as funcionalidades necessárias para você ter um call center. O nosso conceito foi pegar os grandes call centers, o que eles têm hoje, e trazer isso para esse mercado de nuvem, que vai desde grandes até os pequenos, né? 10 posições, 20 posições. A gente vê um crescimento muito grande dessa arquitetura em call centers de até 100 posições. Tá. Vocês podem falar algum cliente assim ou não? Podemos. O maior cliente que a Voice Technology possui hoje é a Brastel. Ela é uma operadora cujo sede fica no Japão, né? E o call center ele é espalhado pelo mundo. Maravilha. Né? O call center atende em 23 idiomas e call center localizado em São Paulo, Londrina, Tóquio, obviamente, que é a matriz, Tailândia,
né? Manila, tá? Então, assim, tudo espalhado. E a pessoa liga num determinado número, escolhe, por exemplo, o idioma, ou pode ter um número direto para cada idioma, e ele está sendo atendido em algum lugar no mundo. Né? Todo sobre o mesmo call center. Então, todo serviço call center. Maravilha. Você tem mais algum slide para mostrar aí? Temos, a gente tem um pouquinho de arquitetura, que a gente mostra um pouco da arquitetura do... É isso daí? Tá. Isso, que basicamente o que ele mostra, que é um dos grandes desafios nossos, é aonde não colocar as agentes. Né? As agentes estão em lugares distintos, então ela pode estar na sua casa, então trabalhando de casa, por exemplo, a gente viu há muitos anos num projeto numa companhia elétrica que eles queriam ter agentes em casa, que na época, pela tecnologia, na época não era possível. Hoje isso ajuda a parte de transformar essas pessoas do seu ambiente de trabalho, um ambiente pode ser a sua própria casa, pode ser um escritório pequeno, e isso facilitou para a gente nessa arquitetura, que é onde você tem o grande desafio, que é a internet. Além da responsabilidade social, se a gente colocar para deficientes, né? Também, porque ele ajuda na mobilidade, né? O deficiente não vai ter que se deslocar até o call center, né? Ele pode atender da casa dele, né? Perfeitamente. Tem mais um slide? Temos. Soluções que a gente hoje apresenta no modelo cloud, né? Nós pegamos todo o nosso portfólio e adaptamos para esses mercados. Então, parte de operadoras com call center IP, a parte de cloud para fazer SIP proxy, fazer classe 4. Então, a Prastel, por exemplo, é um cliente grande que usa classe 4. A parte de call center inteiro, com discador, com URA e reconhecimento de voz. E o mercado de enterprise, que ainda é um mercado muito forte nosso, com URA hosteada, discador hosteado e pop-up de tela também hosteado. Tá perfeito. Tá. Kendi, eu gostaria só de colocar um outro caso, que eu acho que case, né? Que eu acho que seria interessante para os nossos ouvintes saberem como os clientes estão utilizando o nosso cloud. Se você me permite, o cliente chama Flying Sushi. Ele possui um call center para os clientes ligarem e tirar o pedido. Okay? E esse call center ele fica num determinado local que também, né, ele tem os agentes ali trabalhando usando nossa plataforma. Como é que funciona a parte de flexibilidade, né? Que queria dar um exemplo específico de flexibilidade além da referência do cliente. Quando esse call center fica lotado, não tem mais ninguém para atender, eu consigo pegar essas ligações e passar para as lojas. E as lojas tiram os pedidos. Certo, ok. Né? Coisa que não é muito imaginável num PBX convencional. Né? Então, assim, esse eu acho que eu falei, deixa eu lembrar, que é um exemplo interessante. A loja fosse mapear também. Uma extensão, mas só quando tem transbordo, né? Perfeito. Quando eu consigo, né? Isso tudo está registrado, isso tudo está gerenciável, isso tudo. Todas as informações que todas as informações gerenciadas também por região. Várias locais, né? Espalhados, né? E a gente consegue se ter um painel de controle único, né? De como está a sua operação. E gerenciado pela região. Então, eu não vou pegar uma ligação que venha, por exemplo, da Paulista e mande para uma loja que seja em um lugar, por exemplo, que seja longe. Não, ele tem que atender o cliente. Tem que atender o cliente na sua região. Isso. Então, isso também é um diferencial. Aí a parte de sistemas também ajudou, né? Porque mesmo uma loja que não é da região tirando esse pedido, ele tira o pedido e depois o pedido ele é direcionado para a cozinha daquela localidade. Perfeito, tá ótimo. Meus amigos, o papo está muito legal, mas nós estamos nos instantes finais. Ok. Né? A gente depois marca uma outro bate-papo, né? Talvez até um pouquinho mais profundo, se as pessoas quiserem, os internautas, né? E será um prazer recebê-los novamente. Nossa, eu gostaria que vocês deixassem os contatos de vocês, pode ser? Ok, pode falar, Rodrigo. Bom, Rodrigo, meu contato é na Voice Technology, meu e-mail é rodrigo@voicetechnology.com.br. Fique à vontade, qualquer dúvida, qualquer informação, entre em contato conosco. Tá. Osvaldo Kashihara, meu e-mail é osvaldo@voicetechnology.com.br. Também estou à disposição, por favor, mandem e-mails, perguntas, estaremos... Telefone com código de área. Ok. Telefone 011 3588 0199. E o meu 011 também, 3588 2158. Perfeito. Então, muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Perfeito. Internautas, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos aí com o TV Call Center. Até já.